Parte 3. Novas roupas para uma mulher maravilhosa. Capítulo 16. Um chapéu de palha. Eu vou mudar a maneira como eu penso. Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, pois não fala com sinceridade. Provérbios 23, 7. Só porque sou paranoico não significa que eles não estejam querendo me pegar. Wood Allen. Era uma manhã linda e fresca de junho, e quando o sol entrava pelas janelas da sala de estudos, percebi como elas estavam sujas. Nossa nova casa está localizada em uma área que se desenvolve rapidamente. Do outro lado da rua, há 5 casas sendo construídas. Então, estou sempre tirando o pó dos móveis e varrendo areia e entulho da varanda da frente. Mas foi somente quando os raios do sol que nascia entraram pelo vidro que percebi quanta sujeira tinha aderido às novas janelas depois do último grande temporal. Adoro projetos faça você mesmo. Então, peguei meus suprimentos na garagem até achar o que estava procurando. Liguei o vidro com líquido para limpar janela à ponta da minha mangueira de jardim e pus a mão na massa. Depois de deixar todas as janelas limpas e ensaboadas, esguichei água limpa em todas elas e me afastei para admirar meu trabalho. Ficaram horríveis. Estavam piores do que antes. Em vez de uma fina camada de sujeira nos vidros por inteiro, agora havia marcas de água lamacenta descendo de cada uma, como se meus esforços de amadora as tivessem levado às lágrimas. Decidi que o que precisava era uma ferramenta específica para limpar vidro e tirar toda a água. Tinha uma coisa parecida para o chuveiro, então peguei a escada e me pus a trabalhar em cada janela. Isso não ajudou nem um pouco. Quando o sol terminou o processo de secagem, eu ainda via as marcas de sujeira em todo lugar. Depois disso, peguei um limpa-vidros comum, toalhas de papel e poli cada vidro, um por um. Quando terminei e as janelas não tinham melhorado muito, estava completamente frustrada. Levantei a bandeira branca, admiti a derrota e chamei um limpador de janelas. Ele me disse que poderia vir no dia seguinte. Fiquei aliviada, já que minha mãe estava chegando da Escócia em 2 dias e eu não queria que ela visse a casa pela primeira vez, parecendo que um bando de gansos tinha vomitado por todo o norte de Dallas. Ele disse que chegaria até às 11, mas não havia sinal dele ao meio-dia. Estava a ponto de ligar quando o telefone tocou. Oi, aqui é o seu limpador de janelas. Oi, eu estava me perguntando onde você estava. Estou desidratado. Como é que é? Estou desidratado do meu primeiro serviço, então tenho que ir para casa e beber algo. Eu posso lhe dar algo para beber. Preciso de uma camisa limpa. Estarei aí à 1 da tarde. Tudo bem. 1 hora veio e foi embora. Assim como 2, 3, 4 e 5. Às 6, ele ligou. Pensei que ajudaria se deitasse por alguns instantes, mas acabei pegando no sono. Também pensei que se dormisse, acordaria logo. A desidratação deve cansar muito, acho. O jardineiro hipotérmico. Minha mãe mora em um pequeno bangalô de pedra em Ayr, na costa oeste da Escócia, na mesma rua em que nasceu e foi criada. É uma casa adorável, com um lindo quintal na frente e um pequeno pátio nos fundos. A locação é perfeita, já que está a 5 minutos da casa da minha irmã e a 10 minutos da igreja e do mar. Não há muito para se fazer em termos de jardinagem, mas até esse pouco é demais para ela. A osteoporose
é genética e mamãe já tem 3 fraturas na espinha. Nenhuma das mulheres da família nasceu muito alta e parece que estamos destinadas a terminar nossos dias como anãs de jardim. Uma manhã de verão, bem cedo, 2 jovens vieram à sua porta da frente, anunciando seus serviços de jardineiros. Mamãe ficou feliz de empregá-los. A grama já tinha sido cortada, então só era preciso tirar as ervas daninhas dos jardins e aparar um pouco. Eles declararam que não daria trabalho nenhum. Deveria ter levado no máximo 1 hora, mas tinham um dom de prolongar as coisas. 5 minutos depois de terem começado, a campainha tocou de novo. Precisavam de algumas ferramentas emprestadas. Mamãe abriu o armário do jardim e entregou tudo o que precisavam. Mais 5 minutos se passaram. A senhora pode dar um pouco de água? Depois, em intervalos de 5 minutos. A senhora tem um curativo? Eu cortei meu dedo. A senhora pode nos mostrar quais são as ervas daninhas e quais são as flores? Quando a senhora diz que quer a grama parada, o que a senhora quer dizer com aparada? Depois, afinal, será que tem uma farmácia por aqui? Acho que estou com hipotermia. Essa condição normalmente não é associada com temperaturas na casa dos 20 graus. O problema com o meu limpador de janelas e os jardineiros da mamãe é que o que eles pensavam não correspondia à realidade. O limpador de janelas achava que se ele relaxasse só um pouquinho, ia se sentir melhor. E se dormisse, que ia acordar a tempo. Quando nenhuma dessas 2 condições produziu os resultados esperados, achou que o problema era a desidratação. Tendo usado seus serviços mais uma vez, posso dizer que ele está preso em padrões de pensamentos não muito confiáveis. Na segunda vez e última, ele não apareceu porque pensou que fosse chover. Permita-me dizer que não havia uma nuvem no céu. Os enganos dos jardineiros da mamãe eram mais básicos. Eles pensavam que fossem jardineiros. Como pensamos afeta como vivemos. A frase acima pode parecer básica, mas mesmo se reconhecermos sua verdade, acho que subestimamos as implicações em nossa vida. Se você acha que é um fracasso em alguma área de sua vida, podem ser seus padrões de pensamentos que o mantêm em uma rua sem saída. Você aceita a derrota muito facilmente. Pegue uma coisa tão básica e frustrante como as dietas, conhecidas da maioria das mulheres. Quantas vezes você já começou uma dieta nova na manhã de uma segunda-feira, convencida de que dessa vez vai vencer os relutantes 5 últimos quilos, ou começa um plano maior de perda de peso e obtém sucesso, apenas para fracassar alguns dias depois? Se você é parecida comigo, passa os próximos dias se condenando e comendo como se sua vida dependesse disso. Os conhecidos pensamentos autocondenatórios voltam à cena e tomam o lugar das nossas esperanças iniciais. Na maioria das vezes, esses pensamentos são cruéis. Nunca vou conseguir. Sou um fracasso. Sabia que isso ia acontecer. Sou tão patética. O que há de errado comigo? Como você se vê? Durante um intervalo para o almoço, em uma de nossas conferências, minhas amigas e eu resolvemos brincar um pouco. Tínhamos que descrever 3 coisas de que gostávamos em nós mesmas. Foi muito interessante, porque revelou como nos vemos. Mary Graham, a presidente do Women of Faith, Mulheres de Fé, foi hilária. Ela via suas 3 qualidades assim: consigo engolir um monte de vitaminas de uma só vez, não preciso dormir muito e não gosto muito de doces. Essas coisas podem ser verdadeiras,
mas não são de jeito nenhum as 3 maiores qualidades de Mary. Ela é uma das líderes mais talentosas que já vi, mas é humilde por natureza e nem sempre vê as virtudes que nós, que a amamos e trabalhamos com ela, vemos. Ela não é o tipo de pessoa que tomaria a frente, mas, como Deus a promoveu várias vezes, vejo como anda alinhada com a estima de Deus por seu caráter e habilidade. Alinhando sua própria mente e coração com o chamado de Deus, consegue brilhar no que faz. Se você perguntasse se ela se sente capaz de liderar o maior ministério de conferências femininas do mundo, sei que diria não. Mas em vez de olhar para onde poderia se sentir inadequada ou de abrir espaço para a falta de autoconfiança, Mary escolheu viver cada dia como Deus quis, sabendo que, se for tomar um caminho errado, Deus redirecionará seus passos. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Esse versículo é uma promessa maravilhosa de Deus, de que se comprometermos nossa vida e quisermos honrá-lo, Ele guiará nossos caminhos. Você pode não se sentir adequada para o lugar onde Deus a tiver colocado, mas nossa adequação não é o ponto central. Se Deus a chamou, Ele lhe dará tudo de que você precisa. O que se passa sob nossos chapéus de palha afeta tudo em relação à nossa vida. A hora de se preocupar é quando você acha que sabe exatamente o que está fazendo e que pode lidar com tudo. Processos mentais pouco confiáveis não só nos impedem de conseguir fazer o trabalho de que Deus nos chamou para fazer, como também nos impedem de sermos quem Deus quer que sejamos. Um sábio escocês: oh, se algum poder nos concedesse vermos-nos a nós como nos veem, nos livraríamos de tantos vexames e tão falsas impressões. O poeta escocês Robert Burns só viveu 36 anos, mas durante esse curto espaço de tempo foi um escritor prolífico. Escreveu sobre a vida e o amor, a hipocrisia e as falhas humanas, das quais tinha muitas. Ele frequentemente atacava a igreja por nossa falta de amor e piedade com aqueles que abertamente lutam contra o pecado. A estrofe acima é uma de suas mais citadas. Ele a escreveu na igreja em uma manhã enquanto assistia a um pequeno piolho passeando no chapéu da senhora que estava na frente dele. A questão aqui não era o que se passava embaixo do chapéu dela, mas o que se passava em cima dele. O poema é chamado A um Piolho. Os 7 primeiros versos são dirigidos diretamente a esse pequeno e ambicioso inseto, mas a estrofe final é uma oração. Traduzida a grosso modo, ela diz: se ao menos Deus nos desse o dom de nos ver como os outros nos veem, isso nos livraria de muitos erros e ideias infladas de quem somos e do que podemos conseguir. Tenho uma grata empatia por muito do que Burns escreveu. Viemos da mesma cidade e tenho muito orgulho de tê-lo como o maior poeta da Escócia, mas discordo dele nesse pensamento. Precisamos viver não como o que as outras pessoas veem, mas como Deus diz que somos. Os outros nos veem através de um vidro quebrado. Somente Deus tem uma visão cristalina. Acabamos nos vendo através dos pedaços distorcidos de nossa própria experiência, nossas falhas, inseguranças e invejas. Se queremos mudar a maneira como pensamos, precisamos da ajuda de Deus. Quando Paulo escreveu para a igreja em Roma, fez esse apelo a nossos irmãos e irmãs lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A palavra grega usada para transformar é metamorfo, que traduzida literalmente significa mudar, transfigurar, metamorfosear. Somente Deus pode fazer isso, mas podemos ajudar. Quando nos tornamos crentes, nossa transição do reino da escuridão para o reino da luz acontece em um instante, mas a transformação de nosso coração e mente é todo um processo. Podemos escolher aceitar o que nossa cultura diz que é a beleza verdadeira, ou podemos usar o espelho da palavra de Deus como um reflexo mais preciso. O valor da Mulher Maravilha tem sua raiz no que ela faz, mas o de uma mulher maravilhosa é baseado em quem Deus diz que ela é. O que a Mulher Maravilha vê em seu espelho normalmente é desencorajador, mas nos é oferecido outro espelho. Comecei a entender isso mais plenamente através da minha nova amiga, Jennifer Rothschild. Lições aprendidas no escuro. Com 15 anos, Jennifer foi diagnosticada com uma doença ocular rara e degenerativa, que eventualmente a mergulharia em um mundo de escuridão total. Seus sonhos de se tornar uma artista e cartunista desapareceram enquanto ela lutava com questões práticas. Como vou terminar meus estudos? Alguém vai querer se casar comigo? Como vou colocar maquiagem ou pentear meu cabelo? Jennifer se juntou a nós para 8 conferências em 2005. Ela é uma mulher maravilhosa. A menos que você a visse andar com a ajuda de um marido, Philip, ou de uma amiga, nunca saberia que Jennifer é cega. Seus grandes olhos castanhos não são embaçados e ela olha para você quando está falando. Seus olhos parecem dançar. Ela domina o palco com conforto e graça, usando 4 tapetes que lhe dizem onde está a qualquer momento. Como grupo, ficamos surpresas com seu humor e talento. Mas tem uma coisa que Jennifer compartilhou conosco em uma mensagem que nunca esquecerei. Dicas para um mau dia. Uma amiga tinha dado a Jennifer novos lápis de olhos e de lábios, separados cuidadosamente para que ela não os confundisse. A mãe de Jennifer tinha mantido sua promessa de que ela poderia usar maquiagem quando fizesse 16 anos. Embora quando fez essa promessa não tivesse ideia de que sua filha estaria cega. Ela ensinou a Jennifer quantas vezes passar sua esponja de blush na paleta antes de aplicá-la em suas bochechas e como aplicar batom e maquiagem de olhos. Jennifer nos disse que é um sistema à prova de erros, a menos que se perca as contas. Um dia, ela estava se aprontando para falar em um evento e se digladiava com seus cabelos. Ela disse: "Vocês podem achar que uma das vantagens de ser cega é que você não sabe quando seu cabelo está horrível. Mas deixe-me dizer, a feiura tem textura." Tendo lutado quanto podia e ainda se sentindo irritada com o cabelo, ela decidiu experimentar seu novo estojo de maquiagem. Quando estava na hora de sair, foi até a sala de estudos para se despedir de um de seus filhos que estava jogando um videogame. Ele olhou para ela e disse: "Mãe, seus lábios estão pretos." "Você só não está acostumado a me ver com delineador de lábios. Este aqui é chamado Raising Berry," ela respondeu. E seu filho voltou a jogar. Jennifer ouviu Philip na garagem e foi lá se encontrar com ele. Quando a viu, ele gritou: "Jennifer Rothschild, seus olhos estão vermelhos como fogo." Obviamente, ela tinha misturado o delineador de olhos e de lábios. Ela garantiu à plateia que se eles estivessem tendo um mau dia com os cabelos, bote delineador de lábios nos olhos e vice-versa,
e não há uma viva alma que vai notar seu cabelo. Mesmo quando rimos de sua história vulnerável, ela tocou o nosso coração quando disse que só tem um espelho em que consegue se ver. O único espelho disponível a Jennifer Rothschild é o espelho da Palavra de Deus. Aquelas de nós com visão olham-se em espelhos todos os dias. Vemos as pequenas linhas e os cabelos brancos, vemos os quilos indesejados e os olhos cansados. Nós nos vemos criticamente quando nos comparamos ao que a sociedade diz que é belo. Deixe-me parar aqui e pedir que você reflita por um instante. Quando se olha em um espelho, o que vê? Quais são as coisas para as quais seus olhos gravitam? Quão crítica você é quando se olha? Quais são as fitas que tocam diversas vezes na sua cabeça? Jennifer nos disse que o único espelho disponível para ela é o espelho da Palavra de Deus. Quando se olha nele, vê: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, 13-16. Jennifer sente conforto ao saber que, mesmo em um dia em que se sente sozinha, sabe que Deus está sempre pensando nela. E os pensamentos dele são maravilhosos. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Salmo 40, 16 e 17. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Sempre na minha mente. É muito bom quando você pensa nessa verdade por um tempo. O Deus do universo, que mantém tudo junto, que é soberano sobre todos os governantes da terra, está pensando em você. Nosso presidente tem o povo dos Estados Unidos da América na cabeça diariamente. Ocasionalmente, alguns recebem o privilégio de um encontro particular e de trocar algumas palavras, mas é só isso. É pouco provável que, quando durma cada noite, esteja pensando em todo mundo que viu aquele dia, menos ainda os milhões que nunca viu. Mas Deus, nosso Pai, está pensando em nós todos os dias. Quando Deus pensa em nós, seus pensamentos são 100% precisos. Ele não pensa que somos mais espertos do que somos, ou menos capazes do que somos. Ele não acha que somos tão devotos quanto a imagem que tentamos passar às vezes, quando nos sentimos espirituais, ou nos dispensa como pobres infelizes sem esperança, que é como nos sentimos. Deus conhece tudo que é verdadeiro e nos ama totalmente. Então, não lutamos contra o Deus que pensa, lutamos contra o que nós pensamos. A palavra de Deus nunca muda. Ele sempre nos vê lindas e maravilhosas. Nós é que mudamos junto com o mundo ao nosso redor. Nosso desafio é manter a imagem da mulher que Deus vê mais forte e não a imagem da mulher que vemos com os nossos olhos humanos.
O novo chapéu que Deus oferece para nosso armário representa vestir a verdade dele toda vez que olharmos para nosso espelho humano. Se Eva nunca tivesse pecado, você acha que toda mulher nascida teria sido bela pelos nossos padrões? Nunca saberemos. Tudo o que posso saber ao certo é que não importa como seríamos por fora, teríamos visto umas às outras com nossos corações. E um coração em perfeita comunhão com Deus é lindo. Se vamos viver como mulheres maravilhosas neste mundo, nosso chamado é mudar como pensamos nossa vida. Talvez o maior desafio de todos seja guardar nosso coração, pois é do coração que saem todas as coisas da vida. Estamos mais em perigo quando nosso coração não está completamente em harmonia com Deus. Quando não somos fervorosas em nossa vida com Ele, procuramos outra coisa, a qual nos entregarmos. Veremos isso mais profundamente no próximo capítulo.